Mas para o espírita, acreditar em espírita é normal, né? Mas será que acreditar tira o medo? Não, né? É verdade. Gera curiosidade. Tira o medo deve ser a frequência mesmo. Mas a gente vê algumas vezes o André Luiz narrando situações que ele olha e fica assustado. Ele olha que ele está desencarnado. Mas onde ele está, acho que é difícil não se assustar. É onde ele vai ajudar, né? Ele descrevendo já deixa a gente impactado. Ele não conta tudo, né? Então, sejam bem-vindos todos. Vamos iniciar o nosso estudo. Eu vou fazer a oração inicial. Eu mesmo estou assumindo algumas vezes a oração, mas é mais para a gente se ligar aos bons espíritos, muitas vezes, facilitar o trabalho de falar, de inspiração. Querido Senhor Jesus, Mestre amado e amigo incondicional de todas as horas, envolva-nos em teu amor, que cada coração receba a paz, a serenidade, e os bons espíritos trazem em seu nome a cada coração e a cada lar. Somos aqueles responsáveis nesse momento por te representarmos na nossa casa, no nosso ambiente. Por te representarmos perante os nossos parentes e familiares. Somos os responsáveis, devido à boa vontade de nos ligarmos à tua palavra e levar-te aos corações mais endurecidos. Façamos isso humildemente em aprendizado, pois os nossos débitos não são muito maiores nem muito menores do que qualquer outro que esteja ao nosso lado. Nosso amado planeta, o mal ainda prepondera, devido ao ferrenho egoísmo entranhado no coração dos homens, gerando a cegueira que impede de ver a eternidade, de alegria, de trabalho, de felicidade íntima e de sensações e sentimentos puros que podemos entrever quando o nosso trabalho na Terra é o trabalho voltado para o semelhante, para nos aproximarmos do Senhor, que é o nosso guia espiritual, que veio até nós, nos mostrou, pelo exemplo e pela palavra, devemos seguir-te. Enche os nossos corações com seu amor, te pedimos novamente. E o amor foi feito para ser espalhado, e ele se espalha. Que assumamos a responsabilidade de trabalhadores dessa última hora, para que aqueles que ainda se sentem muito perturbados e distantes do Senhor sejam tocados pelo nosso exemplo, pela nossa transformação. Muito obrigado, Senhor Jesus. Capítulo 7 do Evangelho de Santo João. Vocês lembram que ele estava conversando, dizendo sobre ir à festa. Os irmãos falaram para ele ir para a festa, né? Aí ele falou: subi vós a essa festa, eu não subo ainda a essa festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Nós falamos que tem a interpretação da festa que representa o reino de Deus. Festa, aqui no Evangelho, significa felicidade, local de alegria. Local onde os bons vão encontrar o repouso do sofrimento, mas não o repouso da inércia.
São coisas diferentes. Muita gente acha que o paraíso é um local onde a inércia vai prevalecer, a ociosidade, né? E olha que o ócio é um dos vícios capitais. O paraíso não é isso. Paraíso, os bons lugares, são locais de trabalho intenso. Nós temos visto isso pela doutrina espírita, que nos trouxe a realidade do espírito, e pelas obras do Chico, principalmente do André Luiz, né? Lá no plano espiritual é trabalho, trabalho, trabalho. O doutor Bezerra de Menezes fala: trabalhamos para merecer, merecendo trabalhar cada vez mais. Então, o nosso descanso é da dor, do sofrimento, e uma certa paz. Imagina que você sai para trabalhar um dia, depois que você passou por situações muito difíceis em casa, com pessoas que você conhece, de doença, dias preocupados, aí tudo melhora. No outro dia você não deixa de trabalhar, porque melhorou, você vai trabalhar em paz. É mais ou menos isso. Você faz o trabalho com alegria, grato a Deus, oportunidade de sobreviver, de pagar as contas. Uma das coisas mais felizes atualmente no nosso país é você pagar uma conta. Pagar a conta sai na alegria. Paguei, não é mesmo? É uma coisa maravilhosa. Algumas pessoas assim, mais aventureiras, esperam 2 meses para pagar no terceiro antes que corte. Essas coisas, né, interessantes que a gente vai passando. Mas a alegria dos céus é a alegria do trabalho com Deus, longe do sofrimento das zonas inferiores que a gente vive. O Cristo, que vivia interiormente no reino dos céus, ele mesmo disse, né? O reino de Deus está no coração, ele está dentro de nós. Mas veja bem, ele estava aqui na Terra e passou por sofrimentos escabrosos. Ele não deixou o céu hora nenhuma. E ele não deixou de trabalhar. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O Cristo não mostrou que o paraíso é um local onde nós ficaríamos ouvindo os anjos tocando harpa pela eternidade. Seria muito importante pedir o repertório. Outra coisa que ia deixar muito brasileiro triste não ia ter a saideira, porque saideira na eternidade é quando, não é mesmo? E queria saber quantos acordes existem no infinito para que as músicas fossem diferentes. A gente brinca que tinha uma criancinha com a mãe no céu, tão desesperado, não aguentava mais ouvir os anjos tocar harpa, falou: mamãe, se eu ficar bonzinho a semana inteira, deixa eu passar o final de semana no inferno. Eu não estava aguentando mais aquela paradeira toda. Situação complexa essa, né? Vamos imaginar isso. A gente não consegue imaginar o paraíso trabalhando. Isso nós estamos falando por uma questão muito complicada, que são as pessoas que fogem das responsabilidades espirituais para poderem tentar fazer na Terra um local de ociosidade, um local de tranquilidade. Isso acontece bastante. Muito mais do que a gente imagina, principalmente para o trabalhador espírita. Então, o que é essa ociosidade? É fugir das responsabilidades que geram sacrifício. É você se isolar em casa, se isolar no trabalho, se isolar no templo espírita, no templo evangélico, no templo católico, não importa. Fugir das responsabilidades de travar uma discussão importante em relação à melhora dos outros, né? Uma vez eu, com o espírito conversando comigo, eu falei: puxa, nós fomos lá ajudar umas pessoas, mas só gerou discussão, né? Coisa complicada, o pessoal nasceu com raiva. Deu para perceber que quando você fala umas coisas, o pessoal fica com raiva da gente, né? Mesmo a gente falando em nome dos espíritos. Aí o espírito falou assim: não, foi muito bom. Eu falei: foi? Eu gosto dessa ironia deles. Eu falei, uma vez eu estava em sofrimento assim, percebi o mentor sorrindo, eu falei: mas por que está sorrindo? Eu falei: não, você aprendeu bastante. Eu falei: meu Deus do céu. A visão deles é um pouco diferente da nossa. Então ele falou: você aprendeu. Eu falei: e foi bom. Eu falei: mas por que foi bom? Aí eles falaram assim: o ser humano, ele tenta esconder as torpezas dele como se fosse o lodo debaixo de um lago. Ele não quer ver. Você olha pela superfície, a pessoa está mostrando um rosto, uma aparência boa, ela finge para ela mesma que ela é boa, ela finge para a sociedade que ela é boa. O que você fez? Você mexeu o lago e o lodo foi para a superfície. Aí não tem jeito, por mais que ela não queira, ela vai ver o lodo. E isso vai
chamar a atenção e vai mexer com a consciência do Filho de Deus. Então foi bom por esse lado. Compreendi a situação, entendeu? Então, muitas vezes, uma discussão, a gente foge querendo ficar bem, mas, na verdade, você traz aquele lodo que muitas vezes está dentro da gente também, das pessoas que a gente conversa. E esse lodo, vamos falar assim, são as torpezas que a gente tenta esconder da gente mesmo. Aí você vai falar assim, né? Por que essa questão de preguiça? Na lição número 33 do livro Fonte Viva, ele traz uma informação muito importante, muito bonita. Nós lemos hoje na vinda para cá, e essa lição, ela nos faz lembrar, nós vamos ler aqui, está colocado ali, né? Nos faz lembrar a necessidade de sairmos de onde a gente está para auxiliar o próximo, erguer e ajudar. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 41. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Vamos relembrar que vida dentro da Bíblia também significa trazer para a pessoa se arrepender e seguir os ensinamentos do bem. E vim para que tenham vida e a tenham em abundância, falava Cristo. O que significa? Vim para trazer para vocês o significado da vida espiritual, que é a vida repleta de boas vibrações, de atividade, de trabalho. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. A gente estava falando aqui, né? Desse novo momento de leitura e de estudos, isso é o mesmo que trazer a vida. O Cristo traz a vida, entende? A gente muitas vezes não olha com aquela alegria gostosa de que a gente está numa transformação muito importante que muda os rumos de um passado milenar de dificuldades. Mas está. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. Não basta ficar falando. O sermão é realmente um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte, ele está lembrando do Sermão do Monte, né? Igualmente, no monte multiplicou os pães para o povo esfaimado, estabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que nos achávamos mortos na ignorância, e que hoje, por acréscimo de misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Nós não podemos pegar o que nós aprendemos e deixar só conosco. É preciso repassar. Para repassar, eu preciso ter contato. Eu não posso me isolar no trabalho, não posso me isolar num tempo, não posso me isolar em casa. Quando eu sou chamado a trabalhar, eu preciso ir. Já levei muitos puxões de orelha em relação a isso. Eu sou uma pessoa que prefiro ficar em casa. Prefiro ficar ali lendo, tranquilo, né? Aí você tem a oportunidade de visitar umas pessoas, uns parentes. Eu falo, pai, então vamos. Aí o Espírito fala, vai, já leva o Evangelho. Você vai lá para ler o Evangelho. Mas eles não ouvem. Não importa. Entra no quarto, leia o Evangelho. Parte você lê o Evangelho. Vai gerar um ponto de luminosidade. E os espíritos que amam aquela família vão ter oportunidade de insuflar na cabeça, nos pensamentos, bons pensamentos, que eles não têm oportunidade há muito tempo. Tamanha a vida focada no egoísmo, tamanha a vida focada no eu, tamanho a vibração pesada que os obsessores colocaram em volta deles para que eles não ouçam ninguém. Então agora vai ser possível, com uma leitura evangélica na casa dessas pessoas, que os bons espíritos consigam falar com elas, inspirar. Nem sabia disso, faz muito tempo. Então nós saímos muitas vezes longe, né?
Íamos lá para ler. E já teve situações impressionantes. Eu estava dormindo um dia, os espíritos me acordaram e falaram: o que você está fazendo nessa casa, lendo o Evangelho? Essa casa é nossa. Você não vem interferir, não. Muitas vezes isso, mais de uma vez, os espíritos bravos, os desencarnados, porque eles dominam. Para vocês terem ideia dessa situação, o livro Sexo e Destino, que é o 12º livro, né, da série do André Luiz, lá ele vai mostrar o caso do Moreira, que obsedia a família, principalmente através do chefe da família, chamado Cláudio Nogueira, em que ele domina a situação toda, domina a vida da família, domina a vida desse homem, a ponto de sentar para almoçar com ele, comer com ele, sair com ele, para balada com ele, fazer bobagem com ele. E o André Luiz, ele, não obstante ele citar a palavra obsessor, ele cita a palavra assessor, amigo. Por quê? Porque os dois têm as ideias idênticas. Ele não está obsediando, ele não está forçando esse Ricardo Moreira, lá pelo nome do livro, não está forçando o Cláudio Nogueira a fazer as coisas. Ele está inspirando e o outro aceita, porque eles têm as mesmas ideias. Vocês compreendem? Então você vai chamar de obsessão no sentido, é um ser mau. Não, é um amigo que você convidou para conviver com você. É um companheiro. Deve ser por isso que as duplas fazem mais sucesso do que os cantores single, né? Você precisa sempre do obsessor do lado na segunda voz. Mas talvez a primeira. Mas brincadeiras à parte. Mas olha só essa situação. Nós convidamos e nos sentimos mais fortalecidos no mal que nós vamos fazer. E essas pessoas, quando se ligam a esse tipo de situação, elas não enxergam bem as coisas, elas não têm raciocínio claro. Então, uma leitura evangélica, feita com amor, com dedicação, que todos somos médios, nós forneceremos vibrações, fluidos, que permitirão aos espíritos superiores que amam profundamente a todos nós, insuflarem bons pensamentos. E isso é capaz de mudar determinados destinos, de direcionar determinadas pessoas. E que seja qualquer coisinha plantada ali, um dia vai germinar. Então, nós não conhecíamos isso, né? Depois, nós ficamos sabendo. Então, muitas vezes, precisa sair de casa, receber pessoas em casa, precisa ir aos locais. Chega um momento que algumas vezes não dá, porque você é proibido de ir, né? Acontece que as pessoas mostram claramente que você não é bem-vindo. E você fica pensando, Senhor, o que eu fiz de errado? Porque a consciência culpada nos faz pedir, perguntar isso, né? O que foi feito de errado? É que vem, graças a Deus, os bons espíritos inspiram. Falam, você não fez nada de errado, mas os obsessores ficaram bravos, né? Porque você mexeu aonde eles estavam. Mexeu no domínio deles. Aí, o fato da pessoa ligar o aparelho para participar dos estudos, não são só os nossos, tem muitos estudos online, já é suficiente para que a casa seja inundada de luz e um bom espírito consiga colocar um bom pensamento, nem que seja para mexer no lodo do fundo. Ir, então, a um templo ou ao centro, aí já é muito mais profundo ainda, porque você já está saindo de casa, está se movimentando. Nesse calor, é quase uma aventura. Você já sai de casa, pode correr o risco de voltar desidratado, né? A coisa está complexa, né? Ainda mais se for passear na feira antes do estudo, entendeu? A coisa fica complexa. Aí o que acontece? Quando nós temos esses pequenos sacrifícios em favor do nosso aprendizado, nós levamos luz para onde a gente for. A gente vem, por exemplo, aqui no centro. Os bons espíritos se aproximam de nós, tiram as vibrações pesadas, a gente nem percebe. Bastou entrar no centro. Passe é mais para um caso específico em que a pessoa realmente está numa situação muito difícil, mas basta entrar no centro espírita com boa vontade, na igreja católica, no templo evangélico, não importa, você já recebe um passe. Os bons espíritos estão lá. Você já recebe o passe, eles tiram as energias, e aí a gente sai mais iluminado. A gente sai assim do centro espírita querendo ser outra pessoa. Demora mais ou menos assim, 15 minutos para um, meia hora para outro, 5 minutos para outro. Mas é mais ou menos assim. Mas é o suficiente para você chegar em casa e o obsessor não conseguir mais ter aquele vínculo forte.
ele fica mais distante, ele fica muito nervoso, porque ele se alimenta dos sentimentos que a gente tem, nosso sentimento mudou, não tem mais raiva, não é tão forte, meu pendor para a inveja diminuiu e ele fica mais longe. Eles vão ficando irritados. Então, eles atacam todos aqueles que levam a ideia de eu centro, de fazer uma boa ação, de auxiliar, mas atacam com muita força, porque você está tirando a vítima deles. Compreende? E atacam muito. Uma raiva imensa. E aí, se a gente faz esse trabalho, a gente começa a fazer o trabalho, a gente começa a ser, sem perceber, ou agora percebendo, né? Um centro em que os espíritos podem confiar em nós para levar a mensagem, muitas vezes silenciosa, das boas vibrações no lar de alguém, no trabalho e onde a gente vive. Entenderam a profundidade da questão? Então, quanto mais eu me esforço, imagina, eu venho ao centro e já recebo isso. Mas você imagina, eu me esforçando para melhorar, eu reconheço um erro ou outro, falo, não, eu vou ser melhor e eu oro a Deus pedindo ajuda, porque eu peço ajuda para mim, no meu local de trabalho, eu já ilumino tudo. Aconteceu lá no Japão. Estava lá no laboratório, na sala de estudo, tem uma mesa para gente. Foi engraçado, lá todo mundo é pequenininho, tive que botar 2 tijolos debaixo da mesa, porque senão o joelho batia na mesa. Muito engraçado isso. Não sou tão alto assim, mas foi engraçado. As mesinhas são desse tamanho assim, bem pequenininho, bem baixinho. Então, colocamos lá, começamos a fazer oração. Abri o evangelho e fiz oração. Comecei a orar. E imaginei que eu estava limpando aquele ambiente, mas preto. Gente, ambiente de universidade, vocês não têm ideia. É preto. Vaidade muito grande. Porque eu oro, sinto 2 espíritos chegando bravos. O que ele está fazendo aqui? O que é isso? Como está orando? Isso aqui é um local de ateísmo científico. O espírito falando assim. E veio para cima. Aí veio um representante da universidade, como se fosse um guarda, falou assim, não, ele tem autorização. Como ele tem autorização? A autorização foi dada pelo governo espiritual do Japão. Ele tem autorização. Aí eles mostraram a autorização. E eu fiquei querendo saber que autorização que era essa. Aí ele falou, o espírito depois me explicou. Olha, tá, eles tiveram que silenciar, não só porque a autorização veio do governo espiritual do Japão, mas que durante a Segunda Guerra Mundial, quando você estava desencarnado, você veio ao Japão auxiliar os desencarnados da guerra. Grupos de espíritos foram lá para auxiliar e você estava nisso. Então, por isso que foi dado a você uma espécie de passaporte para ir lá. Porque não dá para entender porque eu fui para o Japão. Não dá para entender. Mas foi a coisa mais fácil. Foi a coisa mais simples. Eu cheguei na embaixada, demorava 3 dias para poder entregar as coisas, a mulher me entregou no outro dia de manhã. No mesmo dia, desculpa, eu fui de manhã e entregou no mesmo dia à tarde. Olha só que interessante. Fomos para lá, tudo dando certo, tudo funcionando. Aí quando a gente foi orar, aconteceu isso. Eles foram explicar, falaram, como você fez parte de uma equipe que veio ajudar quando estava desencarnado, então agora eles não podem fazer nada. Mas a raiva desses espíritos, porque estava orando dentro da universidade. Presta atenção no que eu estou falando para vocês. Orando dentro da universidade. Só. Eu já fiz isso em vários laboratórios de pesquisa. Não teve um em que as paredes não estavam com um lodo de vibrações pesadíssimas causada por vaidade, ateísmo, competição, maldade. Vários. Dessa forma. Orar, simplesmente orar. Claro que a gente foi fazer outras coisas, mas orar foi importante. Então, se a gente tem essa boa vontade de, primeiro, para eu poder fazer essas coisas, eu preciso ter um tempo em que eu estou me dedicando às tarefas espirituais. Eu estou me dedicando ao sacrifício de mim mesmo, saindo de casa e indo aprender alguma coisa, fazendo parte. Vou sair de casa hoje não é mais igual antigamente, né? Antigamente, se não saísse de casa, ia ser rádio ou televisão. Assim? Mas hoje dá para a gente fazer os estudos, não dá para todo mundo sair, é longe. Tem gente que mora em Mojimirim, um exemplo, né? Aqui nós temos, as meninas estão em Alfenas já, né? Deve estar lá, ou vão para Alfenas. Tão longe, uma está em Mococa, outra está em Nárnia. Como é que chama a cidade? São Lourenço. São Lourenço. Eu chamo de Nárnia, porque é uma coisa bem pequenininha, assim, parece
escondido do universo. Ela chega passando pela porta, agora vamos mudar de assunto. Aí, tá longe. Aí você entra, pega aquele tempo. Se a gente assiste um coração voltado para Deus, não importa o chato que está falando, não importa a mensagem que está sendo passada, não importa a ligação com Deus. Aí você se liga e aquela casa se ilumina e a gente já está ajudando. Se a gente tiver a boa vontade de falar, puxa, eu vou ser melhor, eu vou amar mais os meus parentes, os meus familiares, eu vou entender mais a dor dele, tem que partir da gente, e não a ignorância de achar assim, como eu estou fazendo a minha parte, que eles façam a dele. Isso é egoísmo. Nós estamos compreendendo Cristo, então nós temos responsabilidades. Olha o que foi falado aqui. Nós, os que nos achávamos mortos na ignorância, e que hoje, por acréscimo de misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Ele está falando para o leitor isso aqui, não é? Quantos que leem esse livro? Quantos espíritas leem um livro dedicado à Bíblia e à explanação de conteúdos bíblicos? A maioria prefere os romanos. Quando ele falou isso aqui, nós nos achávamos mortos na ignorância, chegamos a essa leitura. A notícia está sendo dada. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. Não é só a palavra, é a sensação, o sentimento, a vibração, a transformação íntima. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. O esforço dos braços significa atividade pessoal. Vocês todos sabem. Perto dos estudos espíritas, que dá uma ociosidade, dá uma preguiça, dá uma dificuldade, dá. Né? Vem dor da onde que a gente nem sabia que tinha, nem órgão que sabia que existia. Vem mal-estar de tudo quanto é lugar, não vem? Vem. Uma coisa doida. E quando esquece? E teve gente que é doida, que bota o celular para despertar faltando 5 minutos. Faz assim, não. Bota faltando 15 para se preparar. Aí bota faltando 5. É a minha vez. Aí desliga o celular, esquece do celular, esquece do estudo. Quando vê, passou. Mas ótimo. Você e o obsessor conseguiram. Você vai falar que não, que você queria. Mas, na verdade, você acabou se submetendo àqueles que não querem que você se ligue ao bem, porque se alimenta daquilo que você não quer mais ser alimentado. Você não quer, mas ainda não fez o suficiente para sair daquilo. Fazer o suficiente significa transformação, que lá na Bíblia está escrito assim, arrependei. E para representar materialmente o arrependimento, João Batista batizava. Mas o arrependimento ele é íntimo. Eu tenho que arrepender. Para eu arrepender, eu tenho que saber que eu errei. Mas se eu tenho certeza que eu estou certo sempre, como é que eu vou arrepender? Eu acho que todos me devem satisfação, que a minha maneira de ser é melhor que a de todos, que a minha maneira de ver o mundo é melhor de todos. O que eu posso fazer? Eu não vou me arrepender de nada. Porque eu não tenho humildade. Então, sem humildade, eu não consigo arrependimento. Sem humildade, eu não consigo enxergar quem eu sou. Sem humildade, mesmo negando, eu me considero amigo íntimo de Deus e deveria fazer a minha vontade. Sem arrependimento acontecem coisas desastrosas do raciocínio e do sentimento. Pessoas que ficam com raiva de Deus porque uma pessoa que ela gosta morreu. 2 pessoas eu vi falando isso para mim nos últimos anos. Não estou bem com Deus. Como assim você não está bem com Deus? O que ele te fez? Ele levou um parente meu que eu gostava muito. Meu Deus. O universo tem que mudar as leis para satisfazer o indivíduo. Depois uma outra pessoa falou assim, um amigo meu morreu, eu estou muito brava com Deus. Então Deus deveria chegar para você antes da criação do Big Bang, há 14,5 bilhões de anos, e perguntar, o que você acha? Acha que eu explodo ou não essa partícula? Para começar o universo, né? Perguntar a opinião da criatura, vocês compreendem? É muito interessante isso. Se nós não tivermos a humildade de entender que somos criaturas de um ser perfeito que ama a todos igualmente, indistintamente, é porque eu me considero diferente, superior. Logo, eu tenho orgulho, vaidade.
egoísmo muito fortes dentro de mim. Encontrando o nosso irmão, sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com Cristo na Terra, debalde alinharemos observações excelentes acerca das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Empenho de nossas energias. Entenderam por que nós estamos lendo isso? Estava falando de ociosidade do paraíso. Que nós começamos a falar que o Cristo não ia para a festa. E festa na Bíblia significa bom lugar para o espírito, que não é ociosidade, logo, empenho de energia. Encontramos o nosso irmão caído na estrada. Façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador. É preciso falar. Gente, uma boa conversa ajuda muito. As pessoas não gostam de conversa boa, não. Você começa a conversar com a pessoa e fala, como é que você está? Como é que está a sua vida? Me conta sobre você. A pessoa conta. Começa a falar dela. Começa a analisar. Você fala assim, nossa, veja como Deus é bom, te deu isso. Ah, mas eu estou muito triste, aconteceu tal coisa. Mas vai ser bom para o seu aprendizado. E aquilo vai enchendo de luz a pessoa, vai ficando com raiva, não tem problema. Porque ela sente a raiva do obsessor também. Mas você dá o seu recado. Mas não olvidemos que para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente nossas mãos. Não tem como ajudar se nós não quisermos. Se nós não fizermos da nossa parte. São situações muito complexas. Nós temos visto, infelizmente, pais lavando as mãos em relação aos filhos. O que significa pais lavando a mão em relação aos filhos? Vou deixar a coisa bem clara. Eu tenho uma atitude, eu tenho um determinado vício, e o filho está me vendo fazer aquele vício. E ele é obrigado a obedecer. Veja como a nossa relação de pai com filho, e filho com pai, essas coisas, mãe, ela é complexa. Todo mundo já ouviu falar da história do manda falar que eu não estou, né? Tem sempre um caso que alguém fala assim, minha mãe mandou falar que não está. Porque a criança obedece cegamente. No entanto, essa mesma mãe ou esse mesmo pai ensina a falar a verdade. E a pessoa está mentindo descaradamente. Compreenderam a questão? Eu, espírito, menino espírito, minha mãe participava do centro espírita, meu pai não, mas minha mãe falava assim para mim, mesmo espírito, apanhou na rua, apanha em casa, ou seja, bate. Mas a doutrina espírita não ensina isso, ela ensina, evita brigar, meu filho. Entendeu? Evita brigar. Olha que coisa interessante isso. O que a gente aprende? Se bater numa face, mostra a outra. Mas a gente não faz. Então, mesmo pais que se dizem religiosos, é a máscara da religião. É aquilo que eu falei do lago. A superfície está bonita. Lá no fundo, o lodo. A lama fétida e a corrupção, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Falando, não tendes a tranquilidade do mar morto, que guarda em suas profundezas a lama fétida e a corrupção. Deixai o vosso coração se enternecer diante dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Lição a piedade do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que o símbolo é bastante significativo. Então, na nossa vida precisa ter problemas. É preciso mexer o lodo. Numa das leituras que a gente está falando, nós estamos falando do paraíso, ou seja, como chegar ao paraíso. Tá? Então, o Cristo falou assim, ainda não suba essa festa. A festa que ele vai subir, que é o reino de Deus, vai ser na festa em que ele vai ser crucificado. Porque ele fala, ainda o meu tempo não está cumprido. Compreende a questão? Então, ele está falando dessa festa, dessa alegria. Como é que eu busco essa alegria? Foi falado aqui, sacrifício, dedicação, trabalho, renovação. Sair do egoísmo. E a luta contra o mal é muito forte. É muito forte. Tentou, olha, quantas vezes isso aconteceu? Nossa,
levando estudo na casa das pessoas, levando o evangelho, nós saímos assim com multidão de espíritos atrás, com raiva. Aqueles que se arrependiam, que eram levados para o tratamento, e haviam aqueles que ficavam com muita raiva porque você tirava um pouquinho da força que ele dominava ao encarnar, para satisfazer as suas paixões. Essa força é muito grande, o desespero é muito grande. E a reencarnação é uma bênção. Por quê? Estamos sentados diante de uma multidão, a gente só vê os corpos. E a gente ainda se dá ao luxo de analisar os corpos e de julgar os corpos. Mais ou menos bonito, mais ou menos gordo, mais ou menos colorido. Se nós víssemos os espíritos, ou o perispírito, aí a situação fica complicada. Existem verdadeiros monstros caminhando na feira, com perispíritos muito escuros, com dezenas de obsessores se alimentando daquilo. Assim como existem raros cuja luminosidade faz com que essas pessoas passem longe. Esses obsessores ficam tão assustados com as pessoas que levam luminosidade, que andam em oração, que andam ligados a Deus, que eles já preparam para não passar perto, para vocês terem ideia. Os obsessores tentam separar as coisas. Nós já fizemos esse teste uma vez, numa festa, acho que eu já contei isso, foi numa exposição agropecuária. Estávamos lá um grupo de pessoas, tinha católicos, espíritas. Eu convidei as pessoas que estavam lá, falei assim, vamos fazer uma oração aqui. Gente, estava passando gente para todo lado. Imagina uma rua lotada de gente passando para todo lado. Eles aceitaram, nós fizemos. Aí os espíritos nos permitiram ver uma luminosidade que vinha do alto e preenchia. Em menos de 10 minutos, 15 minutos, fez uma distância. Nossa, as pessoas não ficavam perto. Todo mundo se acotovelando, mas dava uma distância mais ou menos de 1 metro. As pessoas não ficavam perto. Aí aconteceu um caso engraçado, bem interessante. Um bêbado veio assim, meio rápido, entrou no meio da gente assim, Deus do céu! Tirou como Deus do céu, entrou ali, saiu para o outro lado, igual desesperado. Ali deu para perceber que o obsessor estava bêbado, também que eles ficam bêbados. Ele, meio bêbado, entrou no meio de um lugar que eu não queria estar e saiu doido dali. Então, no que a gente percebeu aquilo, ficamos um tempo e fomos para casa. Então, nós vivemos, graças a Deus, um ambiente que nós não enxergamos. Porque nós, a parte espiritual, imagina se a gente enxerga, nós não receberíamos pessoas em casa. Mas a bondade de Deus faz com que a luz chegue a todos, até aqueles mais feios espiritualmente falando. E aí, é importante que a gente entenda que qualquer sacrifício que a gente fizer já é alguma coisa, mas não é o suficiente apenas ter isso da boca para fora. Porque os espíritos, bons espíritos, falam sobre sacrifício constante, trabalho constante, determinação constante para o bem. Não adianta falar assim, olha, é ilusão. Fui ao centro, recebi o passe, tenho obsessão na minha casa, num parente meu, o espírito foi removido. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. O espírito pode ser removido, mas a causa do espírito estar lá é o indivíduo. Se ele não se transformou, ele chama outro. Entende? Ele vai chamar outro. O outro vem e a obsessão continua, só mudou de espírito, mas continua se alimentando da mesma forma. Se a pessoa oferece para os outros sensações muito profundas de animalidade, não é só um espírito que se alimenta daquilo, são vários. Você tira um, vem outro, que já está ali. Compreende? A questão é a transformação íntima, é o não querer. Mas como é que eu vou conseguir vencer, sendo que é tão difícil? Força de vontade, primeiro. Análise íntima. Eu quero? Ou eu estou falando que eu quero? E nós somos hipócritas com a gente mesmo, você já percebe? Você percebe isso? Percebe? Então tá bom, vou pra vocês terem ideia. Essas coisas machucam um pouco, mas fazer o quê? Você, quando fala que vai aparecer na casa do outro, tal hora, no outro dia, você tem certeza que você vai fazer isso? Ou você quer fazer isso, mas você tem certeza que você vai atrasar? Entendeu o que eu falei? A maioria, eu vou lá, da boca para fora. Ou seja, ele até quer ir, mas ele sabe que não vai. Porque ele sabe que ele não é dono da própria vontade.
Você não é dono da própria vontade. Ele fala, quero melhorar, mas no fundo não quer melhorar. Fala, não vou melhorar, eu já sei que não vou, eu já tentei. Um dia vai ter que melhorar. Então a questão é se conhecer e falar, eu quero de fato. Como é que eu faço então? Qual é a arma mais forte que eu tenho para me ajudar? Oração. O Divaldo falava assim, anda com o evangelho dentro da sua bolsa, pega um pequenininho, bota no bolso, mas não fica sem evangelho. Ou sem um livro do bem no seu carro, ou na sua casa, ou no seu escritório. Não fica. Hoje tem nos celulares. Mas é perigoso o cara pegar o celular e ficar no Facebook, no Instagram e não ir pro livro. Então, pega o livro físico, faz uma leitura com fé. Não é uma coisa cabalística. Abrir o evangelho me salva. Seria estava fácil, né? Dá um evangelho para todo mundo, abre, você já está no paraíso, na festa de Cristo. Mas é trabalho, dedicação. Compreenderam a questão? Alguém percebeu assim alguma acusação, xingamento? Não. Coisas que a gente está lutando até hoje. Estamos dividindo as experiências da nossa luta. E as leituras nos fazem compreender o que a gente passa. A gente acorda de manhã, assim que a gente acorda, os obsessores jogam vibrações pesadíssimas para a gente, pesadíssimas. E eles querem que aquelas vibrações nos envolvam, porque facilita as coisas. Você sabe aquele gel que passa nas pessoas para colocar os eletrodos do eletrocardiograma? É mais ou menos isso. O que aquele gel faz? Ele aumenta a condutância elétrica para poder fazer a absorção dos sinais cardíacos, elétricos cardíacos. O que essa substância pegajosa que os espíritos emitem para a gente faz? Eles aumentam a condutância eletromagnética do pensamento deles sobre o nosso. Normalmente envolve a cabeça e os órgãos que a gente tem mais problema. A gente fica meio cego. Aí ele joga logo de manhã e aí começa a jogar pensamentos, tristeza, vaidade, repreensão, duelos mentais, raiva, mal-estar, egoísmo, e a gente fica meio aéreo, zumbizado, comportamento meio de zumbi, e eles estão ali comandando. Você está ali, aí a sua sensação, você começa a pensar a pessoa que você não gosta, você está sentindo raiva, ele se alimenta da raiva, você sente bem com aquela raiva, e a sua raiva aumentada. Troca, compreende? Aí você faz uma oração, pede ajuda a Deus sincero, essas vibrações são retiradas, vem um bom espírito, te dá um paz, a vibração retira, aí fica bravo, fica nervoso, porque ele perdeu a ligação, entendeu? Agora você imagina um fazendo pelo outro, uma família, acorda, vocês dois acordam, vou dar um passo nela, ela dá um passo em você, as vibrações vão saindo, um ajuda o outro, todo mundo se ajuda, mesma coisa, pai e filho, mãe e filho, casal, se ajuda. Então, melhor, preocupa não. Sai de casa, já entra no carro, vem de novo. Aí eu tenho que tirar. Tem que fazer o trabalho. Tem paz. É fácil? Não, mas tem que fazer, tem. Veja que o anjo mantém o pensamento dele constantemente ligado a Deus. E nós estamos evoluindo para ser anjo. Mas então, é difícil? É impossível? Não. Eu vou conseguir amanhã? Não, mas se eu fizer todo dia, uma hora eu consigo. Né? Já falava Marco Aurélio, o talento, ele é um hábito. Ele não é um dom. É aquilo que você faz todo dia. Você é aquilo que você faz todo dia. Então, se todo dia você está se dedicando a fazer o bem, todo dia, você vai melhorar um pouquinho. E essa luta constante, não pode desistir. E o obsessor quer que a gente desista. Senta aí, vai, dorme um pouquinho, descansa e fica na boa. Vamos odiar as pessoas. Chama alguém para fofocar. Vamos fofocar. Vamos falar de quem? Vamos falar de alguém. Quem? Não importa. Vamos falar. A pessoa está aqui. Vamos falar. Né? Eu até brinco quando alguém sai, quando está num grupo, falo assim, você está saindo? Tem certeza? Porque existe uma unanimidade universal de que a gente fala mal de quem sai. Entendeu? Melhor sair todo mundo junto. Entendeu? Então, a questão é, se eu não me vigiar, se os verdadeiros princípios cristãos não me penetrarem de forma sincera, que eu minto para mim mesmo, eu minto para mim,
Como se eu estivesse conversando comigo mesmo. Eu me cobrei isso desde jovem. Por que eu falo que eu vou na casa do fulano amanhã, sendo que eu não quero ir? Eu não falo. Eu falo que eu não vou. Gente, tem uma coisa que é muito bom você ser odiado, chama sinceridade direta. Sim e não. Os gringos que vêm para o Brasil, eles falam que o brasileiro não sabe falar sim, não. Ah, pois é. Então, né? Talvez. Vamos ver, né? Podemos. Vamos sim, hein? O sim e o não mesmo não sai. Porque falta o sim, sim, não, não que o Cristo ensinou. Não é? Tem que ser sim, não. Vai amanhã em casa? Vou. Que horas? 10 horas. Chega 15 minutos antes. Chegar às 10 e 5 não é horário. Gente, tem pessoas que a gente conheceu que o obsessor domina tanto. A reunião importante, fala, não chega atrasado. A pessoa chegou 10 e 2, depois falou, ô professor, viu? Cheguei na hora, foi 10 e 2, a reunião começava às 10. Pois é, falei, pois é o quê? 10 e 2. Você tinha que chegar 15 para as 10. Entendeu? Não é 10 e 2, não é horário. Aí os espíritos mostraram o obsessor dominando. E ainda dando a entender para a pessoa, olha o grau de ilusão, que ela chegou atrasada. Porque ela estava acostumada a chegar a 10 e meia. 10 e 2 foi uma vitória. Na cabeça dela pode ser. Mas não é. Mas por que eu estou contando isso? Eu não estou acusando a pessoa, só estou contando como que o obsessor domina nas pequenas coisas. Porque ele começa a dominar a criança, o jovem, nos pequenos detalhes, nas pequenas torpezas. E aí ele vai aumentando aquilo, vai forçando. A pessoa chega na idade mais velha, ela está dominada pelo obsessor. Ela acha que ela que está pensando, não é. Está dominada. Então, por que velho fica chato? Não, ele já era. Só que antes ele tinha força para dizer não. Agora enfraqueceu, o obsessor domina. Entenderam a questão? É assim que vai acontecendo. Se eu não lutar o tempo todo. Aí, esses dias, ontem, conversando com um médico, foi meu aluno, espírita, doido. Eu falo para ele assim: ó, você anda de jaleco branco, porque se você tiver com roupa normal, te bota na cela dos doidos. Não é doido. Você ri porque você sabe o que eu falo. Ele não está no estudo, não, né? Aí, olha só, brincadeira. Eu falei isso para ele, falei isso ontem até. Ó, você não anda mal arrumado, não, que ele te prende. Mas olha que interessante, conversando com ele, falei, olha, precisa ir ao centro, precisa ter relação com Deus, precisa tirar essas vibrações pesadas que a gente acumula durante a vida. Aí eu fui explicar para ele, o André Luiz, por que o André Luiz foi para o nosso lar? Ele não estava no umbral? Pois é. Por que ele ficou no umbral? Não é a mesma pessoa? Você acha que no momento que ele arrependeu, ele não era mais uma pessoa ruim? O arrependimento transformou uma pessoa boa? Não transformou. Por que ele ficou aquele tempo todo lá? Foram os anos necessários para desfazer as vibrações pesadas que ele acumulou com ele mesmo, junto com os obsessores, em volta do perispírito dele, que não dava condição dele ficar no nosso lar. O coração dele, o sentimento dele, é tudo merecido na criação. É do nosso lar. Por que não foi para lá? Ele acumulou as vibrações pesadas e não tirou através da oração, do sacrifício verdadeiro, do trabalho de altruísmo, vencer as dificuldades. Fique à vontade. Thales, Pessoal. como é que um ambiente pesado daquele, numa situação daquela no umbral, consegue remover vibrações pesadas e não acrescentar? O merecimento, Ana Paula, é assim, você chega com o estado de acordo com o seu merecimento. Com o passar do tempo do sofrimento, você mantém, porque você não pode receber mais do que aquilo que a justiça de Deus dá. Isso é perfeitamente controlado. Como ele foi pelo sofrimento, removendo as vibrações aos poucos, no umbral, no momento em que ele removeu o suficiente para que alguém, uma inteligência superior, lhe inspirasse uma oração, ele fez com sinceridade, vêm os bons espíritos, retiram as vibrações pesadas dentro do que é necessário e levam para tratamento, porque demora um tempo para fazer essa remoção. As vibrações que a gente emite e recebe são diretamente proporcionais e adequadas ao que nós somos. Só que nós estamos em situações diferentes. Nós já falamos isso há um bom tempo atrás, mas nós habitamos regiões diferentes dentro da nossa consciência, em termos de vontade. Vou pegar um exemplo do dia a dia. Primeiro, vamos lá. Compreendeu essa questão?
Ele não vai receber mais do que aquilo que ele merece. Né? Então, isso representa vibrações, tá? Agora, vamos num ponto. Tem dia que a gente está pior do que o outro, mas a gente mudou de um dia para o outro, deixou de ser quem a gente era. É que a gente, algumas vezes, habita as lembranças do passado. E aí a gente vive naquelas lembranças. Quando eu habito aquelas lembranças, e quando eu era uma pessoa pior, mais egoísta, mais maldosa, eu convido os obsessores do mesmo passado que estão comigo a fazerem parte desse momento da minha vida. E eu adenso as vibrações, tornando-as mais primitivas, ao ponto do André Luiz falando que a gente fica parecendo animal. Tamanhas vibrações pesadas. Aquilo não é o que eu sou, mas eu obtive aquela vibração porque eu optei por estar o meu eu, buscando reminiscências e vibrações que eu já vivi, mas que eu ainda não venci, mas estou quase vencendo. Então existe uma interseção ainda, que é a interseção do homem velho com o homem novo. Aí eu habito aquela região inferior. Uma oração, uma dedicação me faz sair para um ambiente mais ameno, trazendo a companhia dos bons espíritos. Se eu habito essas regiões inferiores e não oro, e não trabalho, eu me acostumo com essas vibrações e as retenho comigo no perispírito. Desencarno e vou para a região de magnetismo idêntico. Eu vou para a mesma região onde o somatório das vibrações que eu acumulei durante a vida me leva. Não sei se agora ficou mais claro. Melhorou. Eu não ouvi, Guilherme. Eu não ouvi, Ana. Melhorou. Melhorou? Eu acho que hoje à noite dá para fazer essa explicação desenhando lá no tablet. Porque já estão me inspirando para falar sobre isso, tem uma semana mais ou menos, é para explicar como que a gente habita essas regiões e como que a gente atrai os obsessores relativos a ela. Sabe? Sim, no plano espiritual são as colônias espirituais para quais a gente vai. Uma pessoa altruísta, dedicada, veja que o André Luiz fala que já se espiritualizam, elas vão para o local mais adequado. Sempre tem vibração pesada aqui na Terra, por isso que a gente fala que todo mundo passa pelo umbral, para descarregar um pouquinho. Quanto mais a gente retira essas vibrações de nós, aqui na Terra, mais rápido a passagem pelo umbral. Quanto mais tempo a gente fica com essas vibrações, mais tempo a gente fica no umbral, e umbral de acordo com essas energias que a gente tem. Mas é só vocês lembrarem do seguinte: não tem dia que a gente está pior do que o outro dia, que a gente acha até que a gente é um ser pior do que a gente é. É quando a gente se liga ao passado e convida aqueles irmãos do passado a conviverem conosco. A gente acha que a gente está pior porque a gente retorna ao passado. Mas é possível retornar porque nós não saímos imediatamente do vício. Eu tenho o vício da maledicência. Hoje eu não falo tão mal dos outros mais, mas é tão mal mais. Não venci completamente. Esse vencer completamente demora. Então, algumas vezes nós balançamos e vamos mais para o passado, devido ao teor das vibrações que a gente absorve. Não é algo simples, né, de compreender, mas talvez com desenho ajude depois. Mas se tiver mais dúvida, fique à vontade. Tá certo. Tudo isso se reflete à festa que a gente está falando. A festa é um local de alegria e felicidade. E tudo depende do que a gente faz agora. O nosso futuro depende do que nós fazemos agora. Assim como o nosso agora dependeu do passado que nós vivemos. Por acréscimo de misericórdia, nós não pagamos tudo de uma vez. Nós vamos pagando aos poucos e quando nós podemos. Então, nós temos que aproveitar os momentos de tranquilidade para adquirir energia, força, para esperar os momentos em que nós seremos exigidos com mais intensidade. Mas, o Chico falou, se a dívida nos procura e nos encontra trabalhando, o destino nos encontra trabalhando, o resgate ele é prorrogado por tempo indefinido.
Entende? Trabalhando pelo próximo. Então, o trabalho feito com amor, isso acontece. Tive a informação esses dias que, se não fosse algumas opções que nós fizemos no trabalho com a doutrina espírita, nós teríamos câncer e estaríamos em estágio final da vida nessa encarnação. É interessante que eu tenho sensações físicas que depois eu fui descobrir que é parecido com a quimioterapia. Uma ex-aluna contando sobre a quimioterapia dela, ela falou assim, essa sensação que o senhor está falando é igual da minha quimioterapia, porque ela está com câncer, né? Já está vencendo, graças a Deus. Eu falei, olha que interessante. Passou um tempo e os espíritos me contaram isso. E dependendo das decisões que eu tomasse, o câncer teria desenvolvido e eu estaria nessa situação. Aí, a única coisa que nós temos, não é evolução nenhuma, é que não é possível que eles não me encontraram trabalhando, né? Nem que fosse online, para essas questões de estudos espíritas, entende? E aí, nesse caso, não é que eu venci o câncer, é que ele foi prorrogado por tempo indefinido, até que a gente tenha condições, compreende? Mas eu fui informado que era para ter, e que já era para estar no final da encarnação, nesse sentido. Então, aquilo que a gente... Olha a bondade de Deus. Aquilo que a gente não fez trabalhando seria cobrado de forma intensiva através de uma dor e de um sofrimento muito forte. A questão é nós optarmos. Trabalhar ou sofrer? Eis a questão. Aí, se eu estou trabalhando pelo bem do próximo, eu consigo resgatar o meu pretérito pelo trabalho em favor dos necessitados, em favor de quem precisa. E fazendo isso, eu aumento dentro de mim, nós, né, o cabedal de amor. E esse cabedal de amor aumentado faz com que os nossos resgates sejam mais simples. Mesmo que ele venha mais tarde, a gente vai se aperfeiçoando e aquela dor não afeta tanto. O psicológico não fica tão afetado. Compreende? Vamos trabalhar para que ele venha faltando um minuto para o desencarne. Os ansiosos, andamos um versículo. Você vê que a ironia eu não venci ainda, né? Essa questão, assim. Esse capítulo é que ele vai para a festa escondida. Ele vai para lá e fala lá. Né? Depois que eles vão, ele vai. Depois que ele volta, Não, a que a gente leu a semana passada toda, eu voltei para explicar item por item, para a gente pegar a ideia e depois dividir. Ótimo. Bem? Então tá bom. Vamos orar. Gente, receba um abraço. Fiquem com Deus até mais tarde. Vou levantar que o Manuel vai sentar aqui para fazer a prece. Pra gente. Mestre amado Jesus, luz de nossas vidas, Senhor, possamos ser humildes ao Teu exemplo, aos Teus ensinamentos, que ao lermos as Tuas palavras, meditarmos sobre elas, quando estivermos saindo do centro, chegando em casa, possamos ter coragem para nos enfrentarmos, coragem para optarmos pela Tua luz. Em nenhum momento somos abandonados. Em nenhum momento as bênçãos de nosso Pai Celestial deixem de nos agraciar. Porém, por muitos séculos preferimos as trevas. Dá-nos forças para não nos permitir que isso aconteça. Dá-nos forças para o trabalho constante, com alegria,
determinação, sacrifício em favor do nosso próximo. Obrigado. Assim seja.